Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskoski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para a nossa aula 8 do projeto final 2020. Então, nas aulas anteriores foram realizadas as implementações de 3 regiões, aqui no meu caso, o setor 26, e aí foi estruturada a nossa rede VoIP inicialmente, depois câmera e dados, e o objetivo agora é trabalhar aqui no provedor, né, então o ISP, na ideia de integrar as 3 regiões. Então aqui eu tenho o roteador da região 1, 2 e 3 e esse multilayer que recebe todo o meu link de fibra lá do meu backbone principal. E agora a gente vai começar a interligar os roteadores com o multilayer para fazer essa integração das redes. Aqui no setor de planejamento, então isso aqui que foi estruturado anteriormente, a gente tinha aqui o nosso 2811 com as interfaces aqui. E nesse caso, a gente tinha um link de fibra só, porque a distância é muito grande, então é complicado chegar com vários links em cada assinante, o custo da rede fica muito caro. Então a gente sai com um link único de fibra, coloca ele no splitter e vai subdividindo com 64 assinantes. Em cada assinante chega uma rede VoIP, câmera e dados. Essa separação é feita virtualmente por VLANs. Então a gente utilizou aqui subinterfaces para cada VLAN. Agora, como a ideia é trabalhar no provedor, então os equipamentos estão no mesmo prédio, estão muitas vezes no mesmo armário, a distância é muito curta, então a gente já não vai separar, não vai utilizar um link só para subdividir. A gente já vai trabalhar com vários links, priorizando aí a questão da qualidade. Então a gente tem que ter links com alta velocidade para poder escoar o tráfego dos assinantes e sem gerar atraso. Então, qual que vai ser a ideia? Aqui no 2811, com o meu multilayer, então eu vou pegar e vou puxar uma interface aqui de fibra, que vai ser o meu link de dados para o multilayer. Eu vou ter uma interface cabeada. Nesse caso aqui, eu vou padronizar na seguinte ideia. Ó. Eu vou ter a FAST 0/0 do 2811. Eu vou usá-la sempre para VoIP. E eu vou conectá-la no multilayer. Nessa interface que eu conectar no multilayer, como é um tráfego de VoIP, eu vou colocar essa interface na VLAN 1. Aí eu vou pegar mais uma interface FAST, que daí seria 0/1, e eu vou usar para o tráfego de câmera. E aí, como é também vou seguir essa padronização, então aqui no multilayer, se tiver o tráfego de câmera, eu vou colocar a interface na VLAN 2. E aí a interface de fibra, que tem uma taxa maior, então nesse caso aqui vai ser a giga 0/0/0, eu vou escoar o tráfego de dados, e aí aqui no multilayer eu vou colocar na VLAN 100. Então é assim que eu vou fazer, eu vou utilizar vários links, mas eu preciso separar eles no multilayer, e essa separação vai ser feita por meio das VLANs. E lembrando aqui que o nosso 2811, que atende as regiões, quando a gente construiu ele nas aulas anteriores, então a gente colocou 2 links de fibra, um link foi para atender os 64 assinantes e o outro ele vai para o nosso multilayer. E aí o 2811 ele já vem com essas duas interfaces FAST embutidas nele. Então a 0/0 vai ser usada para VoIP e a 0/1 para câmera, que tem taxas mais baixas, né? Então, lembrando aí que uma ligação VoIP, a gente costuma muitas vezes reservar 87K, 100K. Então, se a gente fizer as contas aí, a cada 10 assinantes daria 1 mega. Aí a gente tem 64 assinantes, então dá 6.4, 7 mega mais ou menos todo o tráfego VoIP. Então a velocidade é muito, a taxa demandada é muito baixa, né? Câmera é um pouco mais também, mas também dá para rodar tranquilo com esse link aqui. E amanhã depois, se a câmera não ficar legal, a gente pode expandir, instalar novas interfaces aí para otimizar a rede, né? A parte de dados, que é gigabit, aí tem que ser fibra e tem que ser mais rápido. Então essa vai ser a ideia agora de fazer o planejamento. Na aula de hoje, a gente vai fazer somente o link VoIP, depois avançamos aí para IPCAM e para a parte de dados. Uma coisa importante aqui que eu vou ter que fazer também, né? Então aqui eu vou ter 3 redes nessa interligação do provedor. Uma rede que vai agregar
os links VoIP das regiões, que vai estar na VLAN 1. Uma segunda rede que vai agregar as câmeras das regiões, VLAN 2. E uma terceira rede que vai agregar a parte de dados. Então eu vou precisar no mínimo de 3 redes aqui. 3 faixas de IPs separadas. E isso vai implicar em a gente ir lá para a nossa planilha do IPv4 e começar a trabalhar com o nosso planejamento, antes de começar a implementação. Então, lembrando lá da aula 4, onde a gente fez o planejamento do endereço IPv4, cada um recebeu o endereço /21 e a gente segmentou isso aí em 32 blocos /26. 30 foram utilizados para atender as 5 regiões, aí cada uma com VoIP, câmera e dados. E aí sobraram os 2 últimos blocos, o 30 e o 31, lá do final. Que é justamente aquela reserva técnica que a gente vai começar a utilizar agora. Então seriam, aqui o bloco 30 seria os assinantes da região 5, do 49 ao 64. O bloco 31 e 32 ficaram aí reservados para o nosso provedor. E é com esses daqui que a gente vai mexer agora. E aí isso aqui já está na aba 2. Então aqui ó, na ISP. Então eu tenho esses 2 blocos para trabalhar. E a ideia agora é de criar uma sub-rede em cima disso. Então eu só vou fazer isso daqui para deixar um espaço técnico aqui. Para a gente poder fazer aquela ideia do copiar e colar. E aí eu vou pegar e utilizar, então, o bloco 31 e o 32 eu vou deixar em standby, caso aí precise. E lembrando, né, se eu simplesmente pegar e não fizer nada, não mexer nessa máscara /26, eu só teria 2 redes, cada uma com 62 dispositivos. E não atende à minha necessidade, porque eu preciso no mínimo de 3. Amanhã depois pode entrar a rede de gerência 4, né? Então, o interessante é eu dividir isso. E também eu não preciso de 62 dispositivos. Lembrando que os meus dispositivos, um vai ser o multilayer e o outro vai ser os roteadores de cada região. E nós não temos aqui 62 regiões, a nossa rede ela é bem menor. Então a ideia é de trabalhar com essa segmentação. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, vou pegar esse meu endereço aqui do bloco 31 e eu vou fazer um projeto aqui de subrede, ó, para segmentar ele. Deixa eu copiar inteiro aqui, para ficar bem documentado. Então, Ctrl C e Ctrl V. E aí eu vou lá para o site ipcalc e vou utilizar esse endereço aqui, ó. Então vamos lá para o site. Lembrando, aqui está a página do projeto final, ele também está disponível aqui, o link do IP Calculator, mas eu também vou deixar aí na descrição do vídeo. E aí eu vou colocar o meu endereço aqui, ó, que é um /26. Bom, se eu não movimentar, ó, então aqui eu comentei com vocês, eu vou ter uma rede só, com 62 dispositivos. Eu preciso no mínimo de 3 redes. Então a solução é eu aumentar. Por exemplo, se eu fizer um /27, ó, com esse bloco /26, aí eu vou ter aqui embaixo, ó, 2 redes, também não atende a minha necessidade, e aí com 30 dispositivos. Se eu fizer um /28, aí eu já vou ter mais redes aqui, ó. Então eu passo a ter 4 redes, cada uma com 14 dispositivos. E aí já fica interessante. O porquê, ó, se eu fizer um /29, já estou chegando quase ali no limite do /30, aí eu vou ter várias subredes, ó, 8, só que cada uma delas com 6 dispositivos. E aí eu fico num limite de expansão da minha rede,
Porque qual que vai ser a ideia aqui, ó, se eu for pro Packet Tracer? Quando eu for interligar a rede VoIP, eu vou ter 1, 2, 3 dispositivos, um para cada região. Lembrando que o nosso projeto prevê até 5. Então, se eu colocar os 2 roteadores aqui, expandir a minha rede, eu já tenho 5 endereços. E o sexto seria a VLAN aqui do multilayer, que eu vou dar IP para ela também. E aí eu não consigo expandir mais, eu fico limitado somente a 5 regiões. Então isso pode complicar a minha rede. Então uma solução que eu diria que seria a mais sensata aí, então seria pegar e utilizar aqui o barra 28. Então se eu colocar aqui o barra 28, nós definindo nosso projeto, esse caso aqui, ó. Então eu vou ter 4 subredes, aí isso me permite fazer uma VoIP. Por exemplo, eu vou pegar aqui a primeira para VoIP, e vai ter 14 dispositivos, os meus 3 roteadores e a VLAN do multilayer, e ainda sobraria para outras regiões. Essa segunda aqui eu posso usar para câmera, que vai ser a mesma ideia, vai pegar uma interface de cada roteador, só que na VLAN 2. E a terceira para dados, e ainda sobraria uma quarta rede para gerência remota, que também está previsto no nosso projeto. Se precisar de mais, aí eu vou para aquela outra reserva técnica, que é o último bloco disponível lá, o 31. Então, o que eu vou fazer aqui na sequência? Eu vou selecionar, inclusive aqui a máscara, até para ficar mais fácil ali na hora de configurar. Então, eu vou pegar e vou selecionar todas as subredes, copiar e vou colar aqui. Mas aí lembrando aquela ideia do colar especial. Então seria aí o Ctrl Shift V. Então editar, colar especial aqui. Vou colocar texto sem formatação. OK. Ele está carregando aqui, então verifique se não tem nada marcado aqui ó, na separação, que a ideia é deixar numa estrutura só. Eu até vou colocar aqui do lado. Ctrl Shift V. Então ele abre a opção colar especial. Para ficar padronizado aí conforme a nossa planilha. Então vou dar um OK. Ó, e aí ele vai colocar aqui para mim todo o projeto do meu provedor, aquele bloco barra 31. E aí, como sugestão também, até para ficar mais fácil, amanhã depois se precisar consultar, não precisa entrar com os parâmetros de entrada, ó, eu só vou ali no site, copio esse link aqui em cima, ó, e vou deixar salvo aqui na minha planilha. E agora eu já tenho uma noção do que eu posso fazer, né, para trabalhar. Então, por exemplo, essa primeira rede aqui vai ser a minha do provedor, então que a gente chama aí de ISP, vai ser a parte de VoIP. A segunda rede aqui, vou usar na aula que vem, provedor câmera. Deixar assim que daí fica na mesma linha. E depois da rede de câmera, a terceira rede aqui vai ser a minha ISP dados. Então vai salvar aqui. E agora eu vou lá para a minha planilha de VoIP com essa rede aqui. E aí eu vou começar a definir alguns endereços, né? Lembrando que eu tenho 14 dispositivos, ó, que eu posso, no meu caso, na minha faixa de IP, né, pode ser atribuído do 129 ao 142. Então eu vou selecionar isso daqui, ó, só essa parte, Ctrl C, vou aqui na minha planilha VoIP e Ctrl V, ó. Esse aqui vai ser o meu projeto de VoIP. Que eu já tinha implementado a rede dos assinantes, ó, que estão aqui. Então agora o que eu vou ter que fazer? Integrar essas redes. Então eu vou ter que pegar e associar os IPs às interfaces de cada roteador. E aí depois criar a rota. Pode ser por protocolo de roteamento, pode ser por rota estática. Particularmente eu vou fazer por estática, porque daí vai simplificar a parte do QoS.
que eu não preciso ficar restringindo para o tráfego de VoIP só para FAST 0/0. Mas aí tem várias soluções, cada uma com a sua vantagem e desvantagem para ser utilizado ali. Então, isso que eu vou começar a trabalhar agora. Então, definido esses IPs, nós vamos aqui para o Packet Tracer. E aí até eu vou começar a anotar aqui para facilitar a minha vida no Packet Tracer. Porque agora já tem bastante rede, principalmente por causa dos assinantes. Ó. Então, se eu fizer um Enable Show IP Route, lá no primeiro roteador, ó, ele vai me mostrar, tem todas essas redes aqui. A minha VoIP está na subinterface 1, que está na VLAN 1. Então eu vou primeiro ter que adicionar essa rede aqui, ó, a 216.0/26. Então eu vou até anotar aqui, ó, para facilitar, deixar bem documentado, ó. Região 1, 150.100, 216.0/26 é a minha rede VoIP. Depois eu vou deixar um espaço aqui para colocar a rede de câmera e dados também. E isso tem que bater com a minha planilha, né? Ó, então tá aqui certinho, ó, região 1 está ok. Região 2, ó, 217.128. Inclusive até eu corrigi lá na aula que foi implementado o VoIP, nos arquivos de configuração, tá lá no comentário, porque tinha um IP trocado, mas isso já foi resolvido. Então aqui se eu fizer um show IP route, ó, 217.128/26. Igual a minha planilha, então tudo certo aí. Então vou colocar aqui também região 2, Ctrl V, que vai ser a minha rede VoIP. Isso facilita principalmente na hora que a gente for montar as rotas também, que eu vou usar o comando iproute, rede, máscara e o next hop, que seria a minha interface. Por isso que acaba sendo interessante aí. E na região 3, seguindo a planilha aqui, ó, no meu caso é o 219.0. Vamos ver se está isso lá no roteador. Então, roteador 3. Enable. Show IP route. 219.0. Então eu já vou copiar aqui, ó. Copy. E aí vou colocar aqui também região 3. Esse endereço é a minha rede VoIP. Então, aqui na região 3. E vou salvar ali. Agora eu começo as conexões. E aqui eu vou ter que pegar então ó, a interface FAST 0/0, vou usar para VoIP. E eu vou conectar aqui no meu multilayer. Então, um critério que eu vou utilizar aqui, tem N possibilidades, eu vou deixar as interfaces de 1 a 9 para VoIP, aí da 10 em diante aqui, seria ali para câmera e depois para dados. Então, eu vou seguir esse critério ali. Então, ó, eu vou utilizar a giga 101 na região 1. E aí, lembrando, ela precisa estar na VLAN 1, porque é a rede VoIP que vai se comunicar aqui. Então é até interessante anotar, porque nossa rede vai começar a crescer aqui agora. Então eu vou fazer aqui, ó, giga 01, 0/0/1. Ela está ligada na FAST 0/0, que é o meu tráfego VoIP. Até vou representar assim, ó, dizendo que está na VLAN 1. E aí eu vou ter que atribuir um endereço na sequência para esta interface.
Mesma coisa aqui ó, na região 2, vou pegar a fast 0/0 e vou conectar na 102. Então eu também já vou aqui fazer um Ctrl C ó, e Ctrl V. Até para não ficar muito poluído, até eu sugiro aqui, vamos colocar no canto, porque agora, por enquanto, a gente só vai ter 3 links hoje, mas isso aqui vai virar 9, 12 links à medida que for crescendo a nossa, se for implementando aí as redes. E nesse caso aqui desse roteador, então seria lá a giga 012, VLAN 1 novamente, que é o VoIP, e é o endereço da fast que eu vou atribuir em breve aí. E aqui na região 3, também a fast 0/0, que vem na giga 103. E aí eu também vou anotar aqui, ó, giga 103 na rede VoIP. Vamos salvar aqui. E aí uma outra dica que a gente até recomenda também é utilizar aqui no Packet Tracer, essa seção aqui para separar. Eu posso criar o cluster, é uma alternativa, né, mas é por isso quando tem muitos equipamentos, ou simplesmente selecionar aqui esse retângulo mais para ficar mais didática aí a visualização. Então eu vou pegar primeiro esse azul claro aqui, ó, e aqui são os parâmetros da minha região 1. Aí vou selecionar aqui, por exemplo, esse verde aqui para a região 2. E esse laranja aqui na região 3. Aí começa a ficar mais organizado aqui o meu provedor. E claro, vou salvar aqui tudo certinho. E agora o nosso próximo passo aqui, o que é? Atribuir esses endereços para cada uma das minhas interfaces. Eu só vou ter que mover aqui porque ele faz isso às vezes o Packet Tracer aqui ele trabalha com layers. Então daí a gente vai ter que editar, mas depois volta ali e seleciona. Bom, lá na minha planilha, então o que eu vou fazer aqui na sequência? Ó, eu vou ter que atribuir um gateway, uma interface de saída para a região 1. Nesse caso aqui vai ser a fast 0/0 do meu roteador. E eu preciso dar um IP nesta rede aqui, ó, de cima, que vai do 129 ao 142. Essa aqui é a primeira subrede daquele bloco que eu dividi em 4, com barra 28, ó, que é o bloco 31. Então eu dividi ele em 4, a primeira subrede, VoIP, a segunda câmera, que é da aula que vem, e terceira dados. Então eu simplesmente copiei ele aqui, esse primeiro bloco, para a planilha VoIP, e agora eu preciso distribuir os IPs. Então aqui, ó, a fast 0/0, eu vou seguir a lógica sequencial. Região 1, primeiro endereço, região 2, segundo, e assim vai. Então, o primeiro endereço válido seria o 150, 100, 223, 129. E atenção com a máscara que ela é barra 28, não é barra 26, que eu segmentei ela numa subrede menor. Aqui até eu sugiro, ó, isso aqui está engatado no gateway, vou colocar aqui na giga 0, 1/0/1. Até para ficar mais documentado possível e mais fácil aí de caçar os problemas também na nossa rede. Na região 2, eu também conectei lá a fast 0/0. E aí eu vou seguir o mesmo critério, ó, só que o próximo endereço agora, em vez de 129, é o 130. E eu usei a interface 102 que eu conectei no multilayer. E na região 3 seria o 131. E aqui na interface 3.
Região 4 seria o 132 e assim vai sequencialmente. O último IP, que é o 142, eu vou usar aqui ó, na VLAN 1. Então eu vou colocar aqui, VLAN 1 vai ter o endereço 150.123.142/28. Então esses 4 endereços IPs que eu vou configurar agora na sequência aqui, ó. Começando ali pela região 1, por último eu faço o multilayer. Então aqui, por exemplo, vai ser o 150, que é o meu 100.223, copiando lá da planilha, 129. Então 129. Barra 28. E vou arrastar aqui só para ficar bem identificado aí. Então vamos lá, nessa interface FAST 0/0, configurar esse endereço aí. Então conft interface FAST 0/0. Aqui uma dica, né, até para ficar bem documentado que as nossas configurações estão ficando longas, ó. Vou pôr description ISP, que seria a rede do provedor, interface VoIP. IP address 150.100.223.129/28 no formato decimal. Então, como é que fica isso no formato decimal? Ó? Tá aqui no meu projeto, ó, 240. 255, 255, 255, 240, que é o que seriam os 4 primeiros bits 1 lá do último octeto. Então, 255, 255, 255, 240. No shut para subir a interface e um do WR aí para salvar. Então, olha só, né? 3, 4 comandos, mas o mais complexo de tudo foi definir meus IPs, o meu projeto, onde vai ser interligado. E aqui subiu a primeira interface. Agora eu vou para a próxima região aqui, que seria o 130. Então, do mesmo jeito aqui, ó, eu vou editar, para ficar bem documentado. 100, 223, 130/28. Arrastar aqui para ficar dentro da região. Vamos lá, nesse roteador 2, na interface FAST 0/0, endereço 130. Então, conft interface FAST 0/0, description, por aqui também ISP VoIP, IP address 150.100.223.130, espaço a máscara, formato decimal, /28. Então 255, 255, 255, 240. No shut e do WR para salvar. Ó, e foi habilitada a região 2. Região 3, como é sequencial, né? 131. Deixa eu só corrigir o texto aqui. Pronto. E agora vamos ali para a região 3. Vai ser o endereço 150, 100, 223, 131/28. Então vamos habilitar aqui na região 3 agora. Mesmo procedimento dos outros roteadores. Ó. Conft interface fast 0/0, description ISP underline VoIP, IP address 150, 100, 223, 131 no meu caso,
Vocês têm que usar lá o IP do planejamento de vocês. E a máscara aí, barra 28 para todo mundo, né? Então 255.240. No shut. Enter e do WR para salvar. Então habilitei as 3 interfaces aí em cada um dos roteadores. Então esse foi o primeiro passo aí, né? Subir as interfaces. E continuando aqui então, o próximo passo é eu habilitar aqui no multilayer. Lembrando que eu usei as interfaces 101, 102 e 103. Então eu vou aqui no meu multilayer. Aqui vai ter 2 opções para vocês. Pode ser via linha de comando, algumas coisas pode ser via gráfica. Então você pode vir aqui em config, ó, e por exemplo, VLAN Database, ele vai ter aqui as VLANs. Então a gente está usando o VoIP na VLAN 1, que é a default, né, por limitações do simulador. Aula que vem eu vou criar aqui, também vou mostrar nos 2 modos, tanto o modo CLI como o modo gráfico, como é que cria a VLAN 2 e 3. O que é importante eu verificar? Ó, que essas interfaces aqui, ó, 101, 102, 103 estejam na VLAN 1. Como isso é a configuração de fábrica, ela está no modo acesso e VLAN 1 está correto. Para a rede de câmera, eu vou ter que criar a VLAN 2 e associar a VLAN 2. Aí eu posso utilizar o comando range ou fazer aqui graficamente. Enfim, a opção aí, existem vários caminhos para fazer isso. Então aqui, como é a VLAN default, não precisa fazer nada para configurar associar as interfaces. Eu vou colocar aqui um exit e começar agora a trabalhar com multilayer. Até então eu não fiz nenhuma configuração, né? Então, se eu vier lá para o começo, ó, vou fazer aqui conft. Eu vou mudar o nome. Então, primeira coisa aqui, vou colocar hostname, porque naquela ideia do acesso remoto isso facilita muito. Então, vou colocar aqui, ó, como GW de Gateway e MLayer, né? Então, seria aí o multilayer. Então, essa é a primeira opção ali, daí ele já muda o nome. Comando importante, fundamental aqui, ó, se eu fizer um do sh e prout, né, então ele vai me mostrar aqui a tabela de roteamento, mas para eu habilitar ela, eu preciso fazer obrigatoriamente esse comando ip espaço routing aqui no config. O meu já estava habilitado, então por isso que ele já apareceu aqui, quando eu estava fazendo alguns testes. Mas se eu tirar esse comando aqui, ó, aí o que vai acontecer? Então eu tirei o no IP routing, ó, que é o que vem de fábrica, e se for verificar a tabela ele não aparece nada. Ó. Quer dizer, não está habilitado o layer 3. Quando você faz aqui no diretório config IP route, precisa fazer uma vez só. E aí, ó, se eu for verificar a tabela, está habilitado o layer 3. E agora eu vou dar um endereço para VLAN 1 e já vai aparecer aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, int espaço VLAN 1. Description, vou pôr aqui, ó, ISP rede VoIP, IP address, e esse IP address aqui, então eu vou colocar, ó, este último endereço da rede, que é o 142, ó, 150, 100, 223, 142. Então, 150, 100, 223, 142, espaço, a máscara, barra 28, então final ali, ó, 240, e no shut para habilitar. Vou fazer um end aqui, ó, bem lá para o começo. E se eu fizer um show IP route, ó, agora já aparece a minha VLAN 1 sendo roteada. Então ele tem essa opção aí, o multilayer. E fazer um WR para salvar. Então aqui eu já consigo localizar, né, os meus roteadores. Por exemplo, eu quero pingar para a região 1. 223 seria ali o 129. Então eu vou disparar um ping ali. Ó, perdeu o primeiro devido à tabela ARP, montou a tabela ARP e reconheceu os outros. Ó, se eu disparar de volta aqui, ó, já vai direto. Região 2, rede VoIP, o 130. Então, mesma coisa, vai montar a tabela ARP, lá o roteador da região 2, ó, deu sucesso. Então, aqui, ó, 100% respondendo. Região 3, 131.
Então vai montar a tabela ARP ali, ó, respondeu, deu sucesso. Então é importante, que é o básico, é o mínimo. Agora a gente vai trabalhar com rota, se a conectividade local não funcionar, que nesse caso é do provedor, nada mais funciona. Então, sempre bom fazer esses testes aí. E aqui eu também recomendo, pecar aqui pelo excesso de informação, de acho que até colocar aqui, ó, VLAN 1 e nosso endereço 150.100.223.142/28. E claro, daí é VoIP, né? Se quiser coloca ali o texto, mas acho que já está padronizando. Depois eu vou colocar VLAN 2, 3, as informações do multilayer aqui. Então definimos os IPs, habilitamos as interfaces, fizemos os testes. Agora vem a questão de rota e para encerrar o dial peer, que é a conectividade entre ramais. Existem várias opções, N jeitos de fazer isso. Eu vou fazer aqui do jeito estático, mas vocês podem também seguir o jeito que achar melhor. Eu vou utilizar aqui, agora isso que a gente vai abordar é muito semelhante a esse tutorial que tem aí no site. O link também está disponível na descrição do vídeo. E olha só, aqui eu tenho 3 regiões, 3 roteadores com 3 ramais interligados para um switch. É muito próximo do nosso problema. Só que são links de fibra com assinantes, mas são 3 redes interligadas pelo multilayer. Então a gente vai simplesmente pegar e adaptar esse tutorial. Lembrando que essa parte inicial aqui, ó, a gente já fez, que é a implementação da rede VoIP em cada uma das regiões. Então isso foi feito anteriormente. Aí, ó, vem a configuração de rotas. Aqui ele sugere o RIP. Às vezes é mais fácil para nós ali. Eu vou trabalhar com rota estática porque eu consigo isolar a rede VoIP da rede de câmera da rede de dados mais facilmente. Fica a seu critério ali também. Então vou fazer rota estática ao invés disso aqui no tutorial. E aí a única coisa que eu vou utilizar do tutorial depois é essa parte final, que são os planos de descagem. Então vamos para a rota e plano de descagem na sequência. Então aqui eu vou começar a trabalhar com rota estática. E aí vem a ideia agora de eu pegar e começar a associar as rotas. Ó. Então, por exemplo, esse roteador ele tem a rede VoIP dele 216, mas ele não tem a 128 e a 219 aqui, ó, ponto zero. Então eu vou ter que adicionar elas. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou vir aqui no meu roteador. Até vou jogar ele aqui para o canto para facilitar aí a nossa vida. Mas aqui eu vou ter que expandir ele. Então eu deixo baixar o nosso cenário aqui. Vou deixar desse jeito aqui para a gente não precisa ficar trocando muito a aba. Então aqui para cima. Aqui é o mínimo que eu consigo baixar, mas já dá para ver ali. Então eu vou fazer um end, vou lá para o começo. Conft IP route. Então ó, eu estou no roteador da região 1. Eu preciso adicionar a região 2 e 3. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Rede da região 2 VoIP. Ó. Aqui em cima, 150, 100, 217, 128. Cuidado aqui ó, com a máscara. A rede VoIP que a gente fez lá para os assinantes tem até 42 telefones, ela é uma barra 26. Então muito cuidado com isso. Lembrando que daí é o que a gente tem aqui, as redes que a gente vai adicionar, ó, quem que é a rede VoIP da região 1? Eu vou lá na planilha da região 1, ó, está aqui a minha rede VoIP, ó, 216/26. Tá? Então, cuidado nesse detalhe aí. E aí o barra 26 no formato decimal é 192, ó. Então eu vou fazer aqui agora, ó. 150, 100. Primeira rede aqui, ó, 217, 128, espaço a máscara dela, ó.
que é o barra 26. Essa rede aqui de cima, ó, que fica no formato decimal 92. Agora vem o next hop. Então, para o meu roteador 1 chegar no roteador 2, ó, ele vai mandar o pacote para o multilayer. O multilayer vai mandar para os outros roteadores, que estão todos na VLAN 1. E o endereço desta interface aqui eu já anotei, ó. É a 223.130. Então agora eu vou fazer aqui 150, 100, 223, 130. Então olha só, IP route, IP espaço route, espaço rede VoIP da minha região 2, está aqui, ó, com a máscara. Segundo parâmetro aqui. Terceiro parâmetro, next hop, próximo salto, é a interface que interliga ele ao multilayer. Então, nesse caso aqui da região 2, 223.130. E dei Enter aí. Agora eu preciso adicionar a região 3. Ó, estou no roteador 1. Então, eu vou adicionar essa região 3. Ó, é o endereço 219.0. Ó. Então, mesma coisa, ó, IP route 150, 100, 219.0, espaço a máscara, que também é um barra 26, e o next hop, ó. E aí a mesma coisa. Então, se eu for verificar aqui, ó, a interface VoIP que está conectada com o multilayer tem um endereço 223.131. Então, esse é o meu next hop. Então, espaço 150, 100, 223.131. E do WR para salvar. Feito isso no roteador, então no roteador 1 eu adicionei as redes do 2 e do 3. No roteador 2, eu tenho que adicionar a do 1 e do 3. E no roteador 3, a do 1 e do 2. Né? Aquela ideia, eu sempre vou adicionar as redes que não pertencem a ele. Então, o roteador 1, acabei de adicionar 1 e 2. Agora vamos aqui para o roteador 2, ó, que é esse aqui do meio. Então, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, quem quiser também, ó, você pode fazer dos dois jeitos. Ou vir ali em comando, ou você vem aqui em config, ó, roteamento estático. Reparem que é a mesma forma, você tem que conhecer o projeto da tua rede, independente do formato aqui, ó. Quem que é a rede que eu quero adicionar agora? A do roteador 1. Então, ó, eu estou no 2, quero adicionar a rede do roteador 1, que é a 216.0/26, ó. Então eu posso colocar aqui, ó, 150, 100, 216, 0. Máscara barra 26 no formato decimal. Então 255, 255, 255, 92. Next hop, aquela lógica, qual que é o endereço da interface, conecta o roteador 1 ao multilayer, está aqui, ó, 223.129. Então eu vou colocar aqui, ó, 150, 100, 223, 129. E vou adicionar. Então repare que ele adicionou, mas aqui embaixo também, olha, é como se eu fizesse isso daqui na interface de linha de comando. Então os dois caminhos aí são válidos. Então eu estou aqui, ó, no roteador 2, adicionei a rede do roteador 1. E agora eu vou adicionar do 3, ó, que é a 219.0/26. Então agora eu vou fazer aqui, ó, 219.0. O barra 26 já está aqui. E o next hop, ó, a interface que conecta, VoIP que conecta ele ao multilayer, está aqui, ó, 223.131. Então eu vou lá no meu multilayer, em vez de 129.131. E adiciono aqui, ó. Então criou as duas rotas. Então vou fazer um end WR para salvar. Se você fizer um show IP route, então agora ele vai mostrar também aí a rota estática, né? Tudo misturado, né? Claro, ele faz em ordem crescente com números, né? Então, rota estática VoIP, as rotas dos 64 assinantes de dados, e lá no meio vai aparecer mais uma estática, aqui ó, no final quase, que é a outra VoIP.
O importante é elas estarem por lá. Aí é mais fácil ver no modo gráfico, muitas vezes. Então, fiz para o roteador 1, para o 2, agora vou fazer para o 3. Ó. E para o 3 eu preciso adicionar as redes do 1 e do 2, que não estão nele. Então, vamos aqui no 3, em config, ó, roteamento estático, primeira rede lá do roteador 1, ó, 150, 100, 216, 0. Deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo, ó, 216, 0/26. Então, aqui no meu roteador, 255, 255, 255, 192. O Next Hope é essa interface aqui, ó, que tem o endereço 223, 129, 150, 100, 223, 129. E vou adicionar. Adicionada a rede do roteador 1 no roteador 3. E o próximo passo, a rede do 2 no roteador 3. Então é 217, 128. Ó. Então, 217, 128. A máscara barra 26 já está aqui. E o Next Hope, ó, em vez de 129, agora é o roteador 2, que é o 130. Então, vou ali no roteador 3 e 130 está adicionado. E salvar todo mundo aí. E continuando aqui então, e aí o próximo passo é fazer o dial peer. Nessa parte de rota, é importante, você pode fazer roteamento dinâmico, tem lá suas vantagens e desvantagens. O estático eu fiz desse jeito, eu peguei em cada roteador e adicionei a rede dos outros. Uma terceira alternativa de estático é você fazer um roteamento indireto. O que seria? Você cria as rotas de todas as redes VoIP, a rede VoIP no multilayer, né, que ele foi habilitado lá, o comando IP route. Então você adiciona a rede daqui do roteador 1 por essa interface, a do 2 por essa e a do 3 por essa, isso no multilayer. E aí você vem nesses roteadores aqui e simplesmente só joga a rota padrão para o multilayer. O que vai acontecer? Quando eu for ligar, ele vai mandar para a rota padrão, o multilayer vai processar e vai reencaminhar para as redes. Aqui, desse jeito que eu fiz, já não vai acontecer isso. Ele vai simplesmente já processar aqui e já vai mandar direto para lá. Então eu tenho um processamento mais rápido, que ele vai dar um salto só. Aqui ele vai fazer 2 processos de roteamento. Não há muita diferença. Assim, tecnicamente, o que eu fiz é mais eficiente, mas também não é algo que justifique ali uma eficiência tão grande em relação a esse outro método. Vocês podem utilizar aí os dois também. E para finalizar, aí eu tenho que fazer o dial peer. E o dial peer não tem jeito, né? O dial peer eu preciso fazer, cada roteador tem que adicionar a rede do outro, não há como utilizar, por exemplo, o multilayer. Só que ele acaba sendo simples. O que eu vou fazer aqui, ó, dial peer voice 1, plano de descarte 1, destino e o IP, que é justamente o endereço da minha interface, que é o Next Hope. Então, ó, vamos fazer ali na região 1, só lembrando de um detalhe bem importante aí. Quando eu fiz a implementação VoIP lá na aula passada, a minha rede ela vai ser a 1216, o prefixo. Na região 1 sempre vai começar com 1, e aqui eu vou ter 3 ramais que vão variar. Então lembrando só ali na página do projeto, você vai vir aqui em relação de IPs e setores, e lá vai ter o seu prefixo, que você deve utilizar os 4 primeiros dígitos. Então, acho que não vai fazer portabilidade aqui devido ao simulador. Então, ó, no meu caso, sempre vai começar com 1216. E aí, esse quinto dígito, na região 1 eu pus como 1, na região 2, 2, região 3, 3. Ou seja, todo o ramal da região 1, ele vai lá de 1000 até 1999. Região 2, 2000, 2999. Região 3, 3000 até 3999. Foi esse o critério
que eu tinha feito lá na implementação da rede VoIP. Então eu vou anotar aqui, ó, a região 2 seria 1216, que é o meu prefixo, ramal 2, e os asteriscos aqui que são dos assinantes. E região 3, 1216, 3, e o ramal dos meus assinantes aqui, ó. Tá salvo aqui também. Então região 1, 2 e 3 aí. E aí eu vou fazer agora o plano de descarte aqui na região 1. Até para facilitar aqui a vida, vou deslocar aqui. E deixar aqui somente nesse canto aqui o meu terminal. Até fazer assim para ficar melhor aí para visualizar. Então agora estou aqui na região 1. Então ó, já estou no config. Então vou fazer aqui dial peer. Então, dial-peer voice 1. Ou vou fazer assim para ficar melhor, aqui até para padronizar, ó. Eu vou fazer o 2, porque eu estou no roteador da região 1. Estou fazendo o plano de descarte para a região 2, ó, do tipo VoIP. E aí eu só preciso desses parâmetros aqui, ó, lá do tutorial. Padrão do ramal e o IP, que é o next hop dele, ó. Então por isso que é interessante padronizar, ó, porque agora ó, destination e o padrão. Quem que é o padrão aqui da região 2? Ó? 1216. Ó. 1216. Aí vem 2 e 3 asteriscos. Lembrando que o asterisco ele quer dizer qualquer número entre 0 e 9. Então é aquilo que eu falei, vai ser região 2, 1216, aí pode ser de 2000 até 2999. Então esse, aliás, asterisco não, né? Os pontinhos aqui do tutorial. Então deixa eu só corrigir aqui, ó. Senão ele vai dar comando inválido aqui. Esse é o padrão da Cisco aqui. Aí, seção IPv4, ó. E o Next Hop. Quem que é o Next Hop aqui da região 2? Está anotado aqui, ó. 150.100.223.130. E Enter. Então, já fiz aí para a região 2. Agora vou fazer um exit. E vai ser muito parecido para a região 3, ó. Então, vou fazer dial peer voice 3, tipo VoIP. Padrão de descagem, o que que muda agora? O quinto dígito, ó, que é o 3. Então, 3 e 3 pontinhos. E aqui ó, o endereço da interface, ó, 223.131. E do WR para salvar. Então, a princípio é com uns 8, 9 comandos eu já criei o plano de descagem. E aí eu vou seguir esta mesma lógica para o roteador da região 2 e 3. Muito parecido com rota, inclusive. Né, que eu tenho que adicionar as redes que não pertencem a eles. A mesma ideia aqui, ó. Então vou aqui na região 2, conft dial peer voice. Eu estou no roteador 2, ó, vou adicionar a região 1. Então vou pôr como 1 rede VoIP. Destination, aqui ó, padrão de descarte 12.16.1, ó, 12.16.1 e 3 pontinhos. Seção, ó, repara que só estou usando aqui o tab, ó, até para facilitar a minha vida, ó, IPv4, 2 pontos, o endereço 223.129, ó, 150, 100, 223.129 e exit. Então adicionei aí para a região 1. E agora eu vou fazer para a região 3, afinal estou no roteador da região 2, né? Ele já reconhece a rede dele, só preciso adicionar dos outros.
E aí eu vou até apertar a seta para cima aqui, ó. Agora eu vou fazer um Dial Peer Voice para a região 3, que ele não conhece. Padrão de descarte, ó, 12, 16, 3, e os 3 pontinhos. E a seção, em vez de 129, aqui ó, é o 131. Até quem quiser, você pode, às vezes, se achar mais fácil, abrir as configurações lá do roteador, colocar isso manualmente e mandar para ele, fazendo modo template, por exemplo, ou um script, igual eu fiz nas aulas anteriores. Como aqui são poucas redes, eu prefiro fazer assim manual. Se tivesse muitas, aí a gente já trabalha com script para tornar o processo mais rápido. Do WR para salvar. E para finalizar a nossa implementação de hoje, região 3 aqui, ó. Então, região 3, e aí a mesma ideia. Então, a região 3 eu vou ter que adicionar que não pertence a ele, ou seja, região 1 e 2. Então, já estou no config aqui, ó, Dial Peer, Voice, região 2, vou começar pela 1, né? Então, região 1, tipo VoIP. Padrão de descarte é o 12, 16, 1 e 3 pontinhos. E a seção, que é o IP dele, 2 pontos, 150, 100, 223, 129, que no meu caso. Exit. E agora eu vou aqui, ó, seção 2, opa, seção 3, então vou fazer aqui um exit. Deixa eu só apagar essa seção 3, então vou fazer aqui um no, Dial Peer Voice 3. E agora sim, Dial Peer Voice região 2. Padrão de descarte da região 2, ó, o quinto dígito é 2, 12, 16, 2. E a seção, que é o endereço Next Hope, é o 130 aqui, ó. End e WR para salvar. Então eu vou salvar aqui também o Packet Tracer, Ctrl S, e a princípio, se tudo deu certo, agora os assinantes da região 1 conseguem ligar para o 2 e para o 3, uma região consegue conversar com a outra. Vamos fazer um teste aqui então, ó. Eu vou vir aqui em Aroeiras, que é a minha região 1. Ó, meu assinante 1 aqui, ó, ele tem um telefone. Então eu vou primeiro eu vou testar o local, né? Já tinha feito só para ver se não tem nenhum problema aqui, ó. Que é o 12 16 1002, que é o assinante 2. Ó, tá chamando. Então tem aí até o barulho. Vamos ver aqui se tá tocando. Ó, está chamando ali da região do assinante 1. Então, conectado, tudo ok, vou desligar. Mas isso aqui é interno, nem precisava de rota, né? Isso aqui a gente já fez anteriormente. Isso aqui é o mínimo para poder funcionar. Agora a gente já vai fazer uma descarte de uma região para outra, né? Seria como se fosse um interurbano, né? Mas hoje já com rede VoIP. Então, por exemplo, ó, eu não sei se tem, agora não lembro se eu fiz lá na região 2. Então vamos abrir aqui já para testar lá. Eu vou aqui para Guapé. Guapé é minha região 3. Pode ser aqui, ó, assinante 1. Ele tem um telefone aqui, o assinante 1, ó, que é o 12 16 3001. Então eu vou ligar para ele. Ele está até aqui já, ó, 12 16 3001. Então eu já vou fazer aqui o teste, ó. Este telefone é da região 1, ó, 1002, e esse é da região 3, que é o 3001. Então vamos ligar entre regiões, ó. 12 16 3001. Tá chamando. Deu um número desconhecido, então tem alguma coisa aqui que a gente vai ter que verificar. Hein?
Deixa eu só ver se ele tá tudo ok aqui. 12, tá? 12, 16. Deixa eu tentar 1001. Ó, o 1001 ele está chamando. Então da região 3 para 1 está chamando. Da 1 para 3 não. Tem que ver alguma questão de configuração aí que pode ser. Deixa eu só conferir que é o 1001, que é esse telefone aqui, né? Ó, tá chamando. Perfeito. Conectou. Tá, vamos desligar eles aqui. Agora deixa eu tentar aqui de volta. 12, 16, 3001. Tá demorando muito. Então eu tenho algum problema ali. Da região 1 para 3. 3 para 1 está ok. Então já vamos apurar daqui a pouco isso. Só para ter certeza aqui, ó, então eu vou fazer um outro teste agora, para saber se a região 3 está ok. Eu vou ligar da 3 para 2. Então eu vou deixar o 3001 e vamos aqui na região 2. Alamandas. Tem um telefone aqui que é o 2001, deve ser esse daqui. 2001. Então eu vou fazer o mesmo teste agora entre a região 2 e 3, ó. 12, 16, 3001. Está tocando, ó. Da 2 para 3 está ok. E dá 3 para 2. Então vamos lá. 12, 16, 2001. Tá chamando também, ó. Então quer dizer, a região 3 liga para 2 e para 1. Está ok. Região 2 liga para 3. Será que liga para 1? É o que a gente vai ter que ver agora aqui. Então região 3, tudo funcionando. Região 1 acho que está com um problema ali. Então eu vou pegar este telefone aqui agora, que é o da região 1, que é o 1001, e vou testar com a 2. Então vamos lá, ó. 12, 16, 2001. E tira do gancho. Está demorando, ó, então eu estou com algum problema na região 1. Já vamos conferir isso daí. Se eu fizer o contrário, então da região 2 para 1, 12, 16, 1001. 1001. Ó, está chamando. Então a região 2 ela liga para 1 e para 3, a região 3 também liga para todo mundo. Eu só não estou conseguindo cursar a ligação da região 1 para as demais. Existe uma grande chance de eu ter algum problema no meu roteador da região 1. Então agora a gente vai ter que apurar isso daqui, ó. Vamos lá para a região 1. Vamos fazer aqui um end. Show IP route. Melhor show running, que a gente já vê toda a configuração aqui, ó. Show running config. A minha rede VoIP está ali 216. Localmente os telefones se registraram, então provavelmente não é a configuração VoIP. Tudo indica que pode ser algum IP trocado de rota, talvez interface. Então são coisas aí que a gente vai ter que apurar. Vou pulando aqui os DHCPs também, que ele aparece no começo. Vamos ver se eu acho aqui até o 164. Então descendo. Às vezes é mais fácil exportar para o arquivo texto, que aí fica mais fácil de caçar também. Acabou aqui os DHCPs. Interface VoIP. A princípio tudo ok. 223, 129, 240, que é o /28.
A minha rede VoIP é a 216.62, que é o último IP válido. Ela vai de 1 até o 62, 63 é o broadcast. O princípio está certo. Então vamos lá para a rota agora. Mesma coisa, vou ter que ir descendo aqui. Então vamos descendo lá até a interface 64. 32, tá. Ou é o dial peer, ou é a nossa rota aí que está com algum problema. Mas daí isso a gente já vai descobrir ali na sequência. 52, 3, 4, quase acabando aí a subinterface dos assinantes. 161, 62, 63, 64. VLAN 1 não está sendo utilizado. E aqui eu tenho as rotas estáticas. E o dial peer. Aqui que está o erro, ó. Quando eu fui fazer o dial peer, era 223, ó. E eu coloquei 233, né? Então, como a gente suspeitou, a gente fez todos os testes. O problema está específico nesse ponto. A gente vai recriar isso daqui. E aí deve funcionar tudo sem problema, né? Então, só se atentar com isso daqui, ó, né? Por causa de um probleminha, você viu que não funciona um dígito trocado. Particularmente, o que eu gosto de fazer? Eu vou, para sobrescrever, então eu vou fazer aqui, ó, no dial peer voice 2 VoIP, excluir ele. Para cima 3 e excluir também. Então, apaguei os dois, não existem mais. Agora vou recriá-los de forma correta. Então vamos lá, dial peer voice. Aqui. Ó, a princípio isso aqui está tudo certo. Destination 12, 16, 2, 1, 2, 3 pontos. E aqui que estava o meu erro. Então vamos lá. Seção, target, PV4. 150, 100, ó, 223, 130 para a região 2. Exit. Agora, dial peer voice, região 3. O destino só muda o quinto dígito. E aqui 223, não 33.1. End IWR. E agora, então foi detectado o nosso erro, foi corrigido. Então vamos fazer o teste. Então vamos ali para a região 1. Então vou pegar aqui um telefone da região 1. Então eu vou fazer assim, vou abrir um da região 1. Telefone aqui da região 2. Vou deixar aqui. Um da 1, um da 2 e um da região 3 aí. E vou posicioná-los aqui, ó. Que daí a gente pode fazer o teste, todo mundo ligando para todo mundo aí. Então, ó, região 1, 1001, 2001. Região 3, acho que eu peguei o assinante 2. E daí seria o 2002 aqui, ó. 2002. E vamos lá para os testes, então. A região 1 não estava ligando para ninguém. Ela só recebia ligação. Então vamos lá, vamos ligar para 2, ó. 12, 16, 2001, que é esse que está à direita ali, ó. Ó, está chamando. Conectou, perfeito. Vou fazer o contrário, né? Vou devolver a ligação ali, ó, 12, 16, 1001. Ligou também, perfeito. Então 1 para 2, 2 para 1, tudo certo aqui. 2 com 3 estava ok, agora 1 para 3, que era onde estava o problema aqui também, ó. Então que é o 3002. Então vamos lá, 12, 16,
3002. Ó, está chamando. Conectou. Então 1 para 3 agora está ligando. E para finalizar, 12, 16, 1001. 1001 aí. Ó, está chamando. Conectou também. Então todas as regiões estão ligando entre si agora, 1 com 2, com 3. Todo mundo está funcionando. Então está aí implementada a nossa rede VoIP. Ela foi integrada aí à rede das 3 regiões. Então é importante fazer esses testes, cuidado com rota, máscara /28, /26. E aí na próxima aula, a gente vai puxar mais um link aqui, só que na VLAN 2. A gente vai adicionar o nosso servidor para visualizar as câmeras e aí interligar as câmeras de todas as regiões. Então até a próxima e tchau.